Gênesis 8, do 20 ao 22, mas a gente vai ler até o capítulo 9, verso 2. Só para contextualizar, nós temos aqui, meus irmãos, o juízo do dilúvio que Deus mandou sobre a terra na época de Noé. Noé foi o único dos homens que foi achado justo. Deus olhou do céu e não encontrou ninguém que fosse justo, com exceção de Noé. Então Deus fez uma aliança com ele e o poupou ele e sua família das águas do dilúvio, do juízo. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, a partir do verso 20, é o momento em que Noé ele sai da arca, em que ele entende que o juízo de Deus passou. Então ele sai da arca, solta os animais e ele e sua família então se estabelece na terra. Eu vou ler o texto a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Pai justo, Deus de toda a graça, Deus soberano, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, que revigora o nosso ser, que nos aviva e que nos mostra, Senhor Deus, que somos tão dependentes da Tua graça, que somos tão miseráveis, Senhor Deus, tão pecadores, carecemos, Pai, da Tua bondade e misericórdia. É o que te pedimos nessa noite. Pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e corações para compreendermos a Tua palavra. Então, Pai, Teu Santo Espírito venha fazer esse trabalho nessa noite, iluminando o pregador e também os irmãos. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Irmãos, como é difícil fazer as pazes. Como é difícil alguém que está em conflito fazer as pazes. Quando alguém está muito zangado com você, o que você faz para mudar o ânimo da pessoa? Você precisa fazer algo para trazer a paz de volta ao lar, ao trabalho, aonde você estuda, etc. O marido, ele pode dar um belo presente para a esposa e assim tentar acalmar a situação em casa. A esposa pode fazer aquele prato preferido que o marido gosta. As crianças, elas podem fazer a lição, podem tentar naquele mês fazer todas as tarefas de casa. Tudo isso na tentativa de reverter a raiva em amor, o ódio em perdão e em paz. Irmãos, quando se trata do relacionamento humano, que foram esses exemplos que eu dei, já é complicado de se conseguir isso. E quando se trata de Deus? E quando Deus está irado? Certa vez um pregador chamado Jonathan Edwards, ele pregou um sermão tão poderoso que a comunidade entrou em desespero. Tinha pessoas que entravam debaixo do banco e ficavam batendo a cabeça, pedindo perdão a Deus. Ele pregou o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado.
Porque a ira de Deus é uma realidade, meus irmãos. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, como alcançar o seu favor? De que maneira agradá-lo? De que maneira fazer as pazes com Ele? Essa é a grande pergunta que o ser humano deve fazer. Como eu devo agradar a Deus? Como reverter a ira em bênção? A palavra do Senhor nos aponta o caminho. Essas perguntas, meus amados, são perguntas que todos nós devemos fazer, porque nós necessitamos desesperadamente de paz com Deus, também com os homens. Precisamos manter a comunhão com Deus, desfrutar do seu favor, mas como agradá-lo quando Ele está irado? Quando nós erramos, quando nós pecamos, como agradá-lo? Como fazer as pazes com Ele? Irmãos, estamos em tempo de restauração. Eu convido vocês a analisar o seguinte tema do sermão: quando a ira de Deus é revertida em bênção. Quando isso acontece? Nós vemos no texto de Noé que Noé, como nosso representante pactual, ele recebeu o pacto, o pacto que Deus fez com Noé, representando ali a humanidade. Ele demonstra um caminho, ele mostra um caminho para chegar a esse favor de Deus. E a primeira coisa que eu vejo no texto, no verso 20, deixe sua Bíblia aberta, olha só o verso 20. Nós percebemos, irmãos, que a ira de Deus é revertida em bênção, primeiro, quando há atitude piedosa da parte do homem. É o primeiro passo, quando há atitudes piedosas. E aqui, irmãos, já fica uma dica, porque a palavra do Senhor diz que um coração contrito o Senhor atenderá, mas aquele que é duro, que endura serviço, que é duro de coração, esse Deus não vai se relacionar. Mas quando há uma atitude piedosa, no verso 20 nós percebemos que Noé levanta um altar a Deus. Olha só, depois de vários meses de dilúvio, depois de muito tempo debaixo da ira de Deus, numa arca, tendo que cuidar dos animais, cuidar da sua família, com certeza em oração ao Senhor, para que a ira de Deus fosse aplacada. Quando Noé ele sai finalmente da arca com os seus, a primeira coisa que ele faz, o verso 20 diz: levantou Noé um altar ao Senhor. Ele adora a Deus, ele busca aquele que estava zangado com a humanidade. Então a primeira atitude, irmãos, ele levanta um altar a Deus. Deus já tinha derramado toda a sua ira contra a humanidade corrompida, por meio de chuvas e inundações. Toda a carne se perdeu. Noé é um sobrevivente do dilúvio, e ele então tem uma atitude piedosa, mostrando aquilo que Deus já tinha dado testemunho sobre ele. A palavra do Senhor vai mostrar que Noé é um homem justo, que não se corrompia no meio da sua geração. Ele era alguém que Deus se agradou dele. Ele estava numa geração perdida, uma geração totalmente pervertida, deturpada, assassina, que detestavam a Deus, mas Noé estava lá, firme, buscando ao Senhor. Então, ele tem uma atitude piedosa, ele é o primeiro a adorar o Senhor. O verso 20 diz que ele levantou um altar ao Senhor. O nome hebraico que aparece aqui para Senhor, que está em letra maiúscula, é Yahvé. É o tetragrama sagrado do nome de Deus. Então Noé, ele adora ao Deus da aliança, ao Deus de Adão, ao Deus de Abel. Ele adora o Deus da aliança, fazendo um altar ao Senhor. Meus irmãos, o ato de levantar um altar, ele tem uma simbologia, ele representa uma devoção, uma gratidão de Noé a Deus.
é como se ele estivesse falando: obrigado, Senhor, porque eu estou pisando em terra firme e passei pelo fogo do juízo. É o que temos que fazer, né? A gente passa pelo fogo do juízo e adoramos ao Senhor pela sua misericórdia infinita. Então Noé faz isso, meus irmãos. Ele procura algumas pedras ali na terra e constrói uma estrutura onde ele oferece o sacrifício a Deus. Nessa devoção magnífica ao Senhor, Noé dedica a sua vida e também a sua família a Deus. Ele é o representante, é ele que toma a atitude como um sacerdote da sua casa. Ele oferece sacrifícios também. Ele levanta o altar e o texto diz que ele ofereceu holocaustos sobre o altar. O holocausto, ele era um tipo de sacrifício onde todo o animal era queimado e oferecido integralmente ao Senhor. Porque tinha outros sacrifícios, depois nós vamos ver em Levítico, que o ofertante ficava com uma parte do sacrifício, para ele se alimentar com sua família. Então, uma parte ele oferecia a Deus, outra parte ficava com ele. No caso do holocausto, ele é todo oferecido ao Senhor. E é esse tipo de sacrifício que Noé faz. Ele vai lá e, a semelhança de Abel, que ofereceu o sacrifício do seu rebanho a Deus, ele faz isso. Então ele tinha um modelo de adorador, né, que era o seu ancestral Abel. Noé representa, meus irmãos, o homem perdido buscando paz com Deus. Noé está representando ali eu e você, quando nós nos achegamos ao Senhor e clamamos a sua misericórdia e queremos adorar. Senhor, receba a minha adoração, receba a minha oferta de paz. Ele busca comunhão com o Criador, ele é um sacerdote, oferece sacrifício. E Noé aqui é um protótipo dos sacerdotes que viriam sobre Israel, segundo a ordem de Arão que Deus estabeleceu, que viria muito tempo depois dos descendentes de Jacó. E isso, meus irmãos, nos lembra a atitude de pessoas que, quando se viram em juízo, se viram em perdição, buscaram o favor de Deus. Eu me lembro dos ninivitas, que quando Jonas foi lá pregar, ele disse: olha, Nínive vai ser destruída, porque o pecado de vocês os pecados chegaram até Deus. E surpreendentemente aquele povo se arrepende com a pregação de Jonas e busca a Deus, jejuam, até os animais são obrigados a jejuar, e eles então ficam implorando: tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. E o texto bíblico diz que Deus se compadeceu daquele povo, porque eram ignorantes, que não conseguiam discernir o braço esquerdo do braço direito, e ele então não entra em juízo aquele povo. Irmãos, Deus, ele se agrada quando há um coração arrependido que o busca. Quando há um homem de joelho, uma mulher de joelhos, buscando sinceramente ao Senhor em lágrimas, ele não irá desprezar. A Bíblia, ela é muito clara nisso. Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Ele diz que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Então, meus irmãos, a oferenda de animal em holocausto oferecido por Noé, aqui vale a pena a gente notar que Noé tem cuidado de oferecer animais limpos e aves limpas. Essa limpeza que ele está dizendo aqui não é que os animais tinham sido banhados, né? Não é isso. Ele é uma referência à pureza do sacrifício. Tinha animais limpos e animais imundos, animais que serviam para o sacrifício e animais que não podiam ser oferecidos. Então Noé tem todo esse cuidado em fazer um sacrifício agradável a Deus, de acordo com a sua vontade, né? Ele tem esse cuidado. E aqui a gente tira uma lição: não é todo sacrifício que Deus aceita. Vocês lembram que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim?
Então, devemos estar atentos a isso. O Novo Testamento, meus irmãos, nos mostra que quando o Senhor Jesus veio e ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus por nós aprendemos ali que não podemos mais sair levantando altares e oferecendo sacrifícios para Deus. Essa é a velha forma de adorar a Deus. Hoje não podemos fazer mais isso, né? Se você quer agradar a Deus, veja o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, né? Que nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. Nós somos sacrifício vivo diante do Senhor. O Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus queridos irmãos, você quer agradar a Deus? Se consagre a Ele. Se batize no nome de Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Adore a Ele, Espírito e verdade. Seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor nessa terra. É dessa forma que o cristão adora a Deus hoje. Não mais oferecendo sacrifício de animais. Isso ficou para trás. Isso pertence à antiga aliança. Algumas religiões, principalmente as de matriz africana, eles têm o costume de oferecer um animal às suas divindades, aos seus orixás. Eles estão na cegueira espiritual. Eles estão em trevas, porque nenhum sacrifício mais é necessário, senão o único, que é o de Cristo, que Ele já fez uma vez por todas, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ali estava o sacrifício verdadeiro. Já foi consumado, como Ele mesmo disse. Já foi feito. Nós só precisamos crer nesse sacrifício e receber, então, os benefícios do Senhor. Então, meus irmãos, quando a ira de Deus é revertida em bênção? Primeiro, quando há atitudes piedosas. Noé mostra que ele levanta um altar a Deus, oferece sacrifício. Mas ainda há um segundo ponto que nós podemos fazer para reverter a ira de Deus, que é quando Deus Ele se agrada, Ele sente prazer na nossa adoração. É um sinal que estamos no caminho certo. Olha o que o texto diz no verso 21 e também no 22. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha, Deus já está tirando a sua mão de juízo. Fala: olha, não vou fazer mais isso. Não vai ter mais dilúvio. E ele ainda continua: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E ele diz: não tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira. Olha, ele promete aqui provisão. A ceifa, o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês. A minha ira, ela foi aplacada por causa do sacrifício de Noé, irmãos. Bendito Noé. Ele agradou a Deus. Deus, Ele aspirou aquele suave cheiro e deu promessas para o homem. Olha como é importante uma adoração de um servo de Deus. Como é importante alguém estar na brecha, alguém está intercedendo, alguém está mediando a aliança. Quando o texto fala que Deus aspirou o suave cheiro do sacrifício, aquela fumaça do holocausto subiu até Deus. O verso 21 relata que a reação de Deus é que Ele aceitou, Ele se agradou da atitude piedosa do seu filho. Ele se agradou, Ele ficou muito feliz com a atitude de Noé. E significa, irmãos, que o doce aroma do holocausto acalmou a indignação do Senhor, aplacou a sua ira, e agora Ele veio em favor nosso, não mais como juiz, mas como nosso Pai, e expressa, meus irmãos, o favor e o prazer divino em relação ao sacrifício do adorador.
Noé ele acertou, ele fez o que era justo diante de Deus. Deus sente prazer, irmãos, na obediência no culto do seu povo. Jesus Cristo, ele revelou em João 4:23 o seguinte, eu acredito que vocês entraram nesse texto hoje, né, da mulher adúltera, talvez, porque faz parte ali daquele contexto de João, que ele fala assim: já vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está falando, olha, Deus procura adoradores, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser de dentro, tem que ser do Espírito, tem que ser de verdade, irmãos. E olha, tem um detalhe aqui, que quando Noé escolhe as aves limpas, os animais limpos, Noé tinha um entendimento, ele tinha conhecimento de como adorar a Deus. Ele não vai lá e oferece um hipopótamo, um urubu a Deus, nada disso. Ele sabe que esses são animais imundos, que não podem ser oferecidos em holocausto, mas ele escolhe os animais limpos para oferecer a Deus. Ele é prudente como Abel e oferece aquilo que Deus agrada. E nós aprendemos, irmãos, com essa segunda lição, que devemos servir a Deus com prudência e temor. É a lição que nós aprendemos aqui nesta noite. Nós não podemos servir ao Senhor relaxadamente. Já dizia o profeta Jeremias, né? Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos, irmãos, que ter prudência, temos que ter temor, pois Deus não aceita qualquer sacrifício. Dê o seu melhor para o Senhor. Ofereça o seu melhor, a sua melhor aula, a sua melhor oferta. Não faça relaxadamente. Deus é fogo abrasador, como diz o autor aos Hebreus, não é? Então nós devemos ser de coração. E é interessante que Deus ele tem uma forma de medir aquilo que o seu povo oferece. Nós temos o nosso meio, né? O nosso modo humano de entender. Por exemplo, Jesus certa vez ficou ali na sinagoga do lado do gasofilácio, de propósito. Ele queria ver aqueles que davam ofertas e dízimos a Deus. Ele ficou lá. E aí o texto diz que as pessoas iam lá, os ricos entregavam grandes somas, né? Mas ele percebeu uma mulher, uma viúva, uma mulher que era pobre, muito pobre, não é pobre simplesmente não, mas está muito pobre, porque ela colocou uma moedinha só uma moedinha, e era tudo o que ela tinha, mas ela participou da adoração, o seu coração era sincero aqui. E Jesus exaltou a atitude daquela mulher, falou: olha, ela deu mais que todos os outros, porque ela deu tudo que ela tinha, pela fé. Então, irmãos, Deus ele mede de forma diferente a nossa adoração. Deus não tem os mesmos princípios de valor que nós. Para Deus, como Cristo nos revela aqui em João, é aqueles que adoram Espírito e verdade. Então, meus queridos, que nós possamos ser como Noé e consagrar nossa vida em verdade a Deus. Mas ainda, nós vemos no verso 21 e 22, que Deus se agrada que nós percebemos que Deus se agradou da nossa adoração quando Ele derrama a sua misericórdia. Quando Ele fala assim: olha, eu não vou mais destruir o homem com água. Ele então faz o pacto, o arco-íris, né? O arco dele é um sinal. Ele usa de misericórdia, afirmando que o homem, desde a sua mocidade, é mau, tem uma tendência para o pecado. Isso é uma realidade, meus queridos. Mas Ele vai dar graça, né? Ele vai continuar tendo misericórdia do homem. Ele não vai mais se irar a esse ponto de destruir a humanidade. Deus é bom, Ele é amor, Ele é juízo, mas Ele é amor. Ele expressa sua misericórdia ao homem, garantindo a sua continuidade, a sua provisão, manter suprimento e alimento
ele se refere aqui à sementeira, à ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. É o cuidado do Criador sobre nós. Isso é graça, gente. É graça de Deus sobre todos nós. E Deus, então, finalmente, Ele revela ali que se agradou da nossa oração quando Ele declara a sua bênção. Nós vemos isso no capítulo 9, verso 1 e 2. Ele fala, o texto diz: abençoou Deus a Noé. Ele está declarando a bênção dele, ó. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. Recebam a aliança que Deus tem com os pais, que se estende aos filhos. Deus é um Deus de aliança, como nós cantamos aqui. Ele é um Deus de promessa. Deus abençoou Noé, mas abençoou também Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. E ele diz: sede fecundos e multiplicar e encher a terra, porque a terra está vazia, após o juízo, né? Então era uma ordem para eles. Ele fala assim: fica tranquilo, os animais não vão prejudicar vocês, porque eu vou colocar o meu pavor, o meu temor sobre vocês, os animais vão ser submissos a vocês. Sobreviveu ao dilúvio para cair na boca do leão? Deus coloca: não, tem limites, os animais vão respeitar vocês. Então perceba, irmãos, há um cuidado do Senhor. Deus abençoou Noé, seus filhos, e o verbo abençoar no hebraico, aqui ele está num tronco, irmãos, que é uma intensidade, que é o tronco do piel. E aí nós podemos traduzir assim: Deus o abençoou muito, ou Deus abençoou fortemente a Noé, porque o texto bíblico nos mostra isso. Essa bênção, nós vemos duas coisas essenciais no mundo pós-dilúvio. Primeiro, meus irmãos, descendência numerosa, devido à fertilidade que Deus colocaria nesses casais. Eles teriam muitos e muitos filhos e viveriam muitos e muitos anos, nós sabemos disso. Então a terra precisava ser povoada novamente. É um novo começo para a humanidade. A ordem para multiplicar a terra havia sido dada primeiramente a Adão. Ele fala as mesmas coisas para Adão: olha, sede fecundos e povoai a terra. Então a promessa do Senhor a Adão e Eva agora é reafirmada com o descendente de Adão, Noé. Em segundo lugar, eles teriam também a proteção divina, pois Deus colocaria medo, pavor e medo neles, e os animais selvagens não iriam caçá-los, eles não fariam parte do cardápio, Então percebam, irmãos, os animais, os pássaros, teriam temor natural aos seres humanos e estariam sob o seu controle. Ao homem é dado o poder de vida e morte sobre os animais. Deus, ele faz, nas palavras de um teólogo chamado Van Groningen, Deus faz do homem o vice-rei do reino da terra. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, e é colocado numa responsabilidade na criação. Isso até hoje, tá? Até hoje o homem tem esse direito e esse dever diante de Deus com a natureza, com a criação. Então quando a gente vê o texto de Romanos, Paulo dizendo assim: a natureza ela geme com dores de parto, aguardando o quê? A redenção dos filhos de Deus. Está aguardando somente aquele grande dia em que o Senhor voltará e fará todas as coisas, novos céus, nova terra. A natureza está ansiando por isso. Nós concluímos, meus irmãos, esse texto, esse sermão, com a certeza de que, mais do que Noé, a Bíblia ela apresenta para nós um descendente de Noé, alguém que viria muito tempo depois, que viria da descendência de Noé, passando pela descendência de Sem, um dos seus filhos. Ele se chama Jesus de Nazaré, que ao invés de sacrificar animais no altar de pedras a Deus, ele sacrificou o seu próprio corpo no altar da cruz ao Senhor. Ele foi o sacrifício. Ele ofereceu o seu próprio corpo a Deus lá no Calvário. Deus também se agradou muito desse sacrifício, se agradou muito mais. A palavra do Senhor a Cristo no batismo
e também no Monte da Transfiguração, é a palavra mais bendita que existe. Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus satisfez, meus irmãos, a ira de Deus em nosso lugar. Deus se agradou de Cristo, do seu sacrifício perfeito. E aí a semelhança das promessas que Ele faz para Noé, em Cristo, Ele também nos oferece paz. Paz com Deus. Ele nos oferece comunhão. Agora nós podemos chamá-lo de Pai. O apóstolo Paulo, é interessante o que ele diz em Efésios capítulo 2. Parece que Paulo está olhando essa questão do Antigo Testamento, do juízo, da ira de Deus. E no capítulo 2 ele fala algo extraordinário, meus irmãos. Olha só o que Paulo diz, Efésios capítulo 2, é importante vocês acompanharem. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Percebam, o ser humano naturalmente ele é um filho da ira, ele está debaixo da ira de Deus, ele não agrada ao Senhor. Paulo fala que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, como também todos os homens. E aí no verso 4 nós vemos a misericórdia de Deus em Cristo, porque ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, pela fé no sacrifício de Cristo, nós temos acesso às bênçãos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. A ira não está mais sobre nós, mas sobre nós repousa a paz. O Senhor, Ele mudou o nosso status, mudou a forma de olhar para nós. Se antes nós estávamos debaixo da ira, éramos tidos como inimigos do Senhor, agora Ele olha para você como um filho amado, que está lavado e remido no sangue do seu Filho unigênito, de Cristo. É isso que Cristo fez por nós. É isso que Ele traz para a nossa alma, essa paz que Ele oferece. É esse descanso que Ele oferece a todos cansados, sobrecarregados. Então, irmãos, respondendo àquela pergunta que eu falei no início, como alcançar o favor de Deus? A resposta, meus irmãos, com plena afirmação bíblica, é: você só irá alcançar o favor, a paz e a bênção de Deus se estiver debaixo do sacrifício da cruz de Cristo, aliançado com Ele, em plena comunhão com Ele. De outra sorte, você está debaixo do juízo. Sem Jesus não há salvação. Sem sangue derramado na cruz do Calvário não há vida eterna. Creia nisso, aprenda isso nesta noite. Porque se nós, meus irmãos, nos lavarmos nas vestes do Cordeiro, nós estaremos debaixo do seu favor, não debaixo da ira.
se viver por Ele e para Ele, com devoção, buscando uma plena verdade, Cristo estará do nosso lado. Então, peça para Ele nessa noite. Peça a Deus, o Deus da aliança, restaurar a sua vida no seu altar, restaurar aquilo que Deus te colocou para fazer na obra dele. Que Deus nos abençoe, que Deus seja favorável a nós, que possamos, meus irmãos, nos esconder debaixo da cruz de Cristo para nos livrarmos da ira, porque aqueles que estiverem debaixo da ira irá ouvir as palavras de juízo do rei: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aqueles que estiverem refugiados na cruz do Salvador irá ouvir: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Essa é a promessa de Cristo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.